Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha câmera aqui não tá parando, mas parou agora. Obrigada por estarem assistindo. Deus abençoe a todos que estão me seguindo, que estão acompanhando meus vídeos. E sobre o sorteio, ainda não achamos um jeito de sortear, né? Para não fazer injustiça. E assim que conseguirmos, a gente vai sortear, tá? Não foi esquecimento, foi por falta de achar um jeito certo para sortear. E hoje, pessoal, eu queria falar sobre uma coisa que faz tempo que eu quero contar, mas eu nunca dá certo, sempre tem uma coisa mais interessante, né, para contar. Então, eu vou deixando sempre para depois. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai achou que a roça era trabalho muito pesado e tal, né? E então, meu tio que morava na cidade comentou com ele, né? Ele sabia que ele tinha várias filhas, né? Então, comentou com ele que tinha um médico na cidade que estava precisando de uma doméstica, de uma pessoa para trabalhar lá. E aí o meu pai achou que seria melhor eu trabalhar de doméstica do que trabalhar na roça. Como é que fala? Ele sempre achava que o serviço de casa é leve e tal, né? Então me mandou. Aí eu fui, né? Pra mim era tudo novidade. Mas os trabalhos não era nada assim leve. Tanto que acho que até hoje eu ainda prefiro o trabalho da roça do que de doméstica. Mas eu trabalhei, eu fui trabalhar na casa desse médico, era muito, sabe aquela casa que tinha o assoalho todo encerado com aquela parquetina que era de pasta, tinha que ir com a mão assim, ó, e encerando, né? Ficava de joelho no chão e encerando a casa e depois passar escovão, e enfim, era trabalho pesado. Lavava, limpava a casa, lavava banheiro, enfim, trabalho pesado. E depois apareceu, eu fiquei sabendo de um serviço na cidade, né, em São Paulo. Fiquei sabendo de uma pessoa que estava precisando de uma empregada para trabalhar em São Paulo. E aí lá vai eu, né? Eu tinha saído já desse médico, estava trabalhando numa casa, numa outra casa de uma conhecida do meu tio também. Eu não lembro o motivo porque eu saí da casa desse médico, mas eu acabei saindo. E aí eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo trabalhar de babá. Eu era babá e limpava a casa e tal, né? Fazia tudo. E trabalhei muito tempo lá também, gostava muito de trabalhar, para mim era tudo novidade, São Paulo, né? E, e era uma patroa muito boa, a única coisa que era assim, era igual a todas, tipo, a empregada come depois do patrão, mas é normal, né? Em toda a maioria das casas é assim. E aí, depois dessa casa, eu voltei para Piraju. Voltei para casa do meu pai. Aí trabalhei na roça mais um tempo, né, e tal. E depois disso fui trabalhar como é que fala? De doméstica em São Paulo de novo, numa casa junto. Eu fui trabalhar de babá junto com a minha irmã, me arrumou. Ela trabalhava numa casa e a nora dessa patroa precisava de uma babá e ela me chamou. Eu fui trabalhar de babá. Nossa, gente, era muito. 4 da manhã tem que levantar fazer madeira. Era uma casa assim, eu vivia estressada, vivia dormindo em pé porque eu não dormia à noite. A criança chorava à noite, então eu acabei saindo. Aí eu fui trabalhar no lugar da minha irmã, né? A minha irmã saiu e eu fui trabalhar na casa dela. E trabalhei também um tempão, gostava muito daquele casal, né? O sogro daquela antiga patroa. E
depois disso, aí depois saí, fui trabalhar numa outra casa, no mesmo prédio, fui trabalhar de babá também, trabalhei mais de ano lá. E depois eu conheci o meu primeiro marido, aí eu fui morar com ele, no Guarujá. Aí eu tive minha filha, depois disso eu separei dele, grávida de 2 meses. Aí fui para casa do meu pai de novo. E aí ia trabalhar na roça, até que a barriga aguentava, né? Aí eu parei, né? Aí depois minha filha nasceu, aí eu fiquei ajudando a mãe em casa e tal, né? Eu sei que depois que eu cheguei, depois que eu tava já, minha filha crescida, minhas 2 filhas, né? Aí eu fui de novo trabalhar de doméstica em Piraju, trabalhei de doméstica, depois eu trabalhei, depois que eu arrumei outro marido, fiz a maior besteira da minha vida, né? Arrumei outro marido, tive meu filho. A única coisa que foi bom foi que sobrou meus filhos, né? Dessas uniões erradas aí. Aí eu fui trabalhar de doméstica também em Piraju. Trabalhei em, quer ver, em uma, duas, três, quatro, cinco, em 5 casas. E fui trabalhar e trabalhei também numa lanchonete. Nessa lanchonete eu entrava às 7h30 da manhã e saía 3h30 da tarde. Da tarde, ia para casa, tomava banho, descansava um pouco e voltava. E voltava 3 da manhã, eu ia para casa. E era essa a minha rotina. Trabalhei em restaurante, em 2 restaurantes em Piraju. Trabalhei de doméstica na casa de uma de uma mulher que o marido era dono do restaurante, tempo que eu trabalhei lá. Depois ele me chamou para trabalhar de doméstica na casa dele. Eu chegava a trabalhar no restaurante e na casa dele. Fazia dois turnos, era uma vida muito puxada. Até que eu acabei vindo para cá, para Araraquara. A minha irmã me chamou porque ela via que eu trabalhava lá e trabalhava de doméstica. Como é que fala? Era um trabalho escravizado praticamente, ganhava muito pouco, né? Para quem tinha uma casa para sustentar, então era muito puxado. Aí eu vim para Araraquara ajudar minha irmã, que ela fazia salgado, né? E eu acabei ficando aqui em Araraquara. Eu arrumei um emprego doméstico aqui, porque só o trabalho com a minha irmã eu achava que era pouco dinheiro, ela não podia pagar mais do que ela pagava, né? Mas eu acabei indo trabalhar de doméstica e depois acabei trazendo a família toda para cá, né? Aluguei uma casa e viemos todo mundo para cá, porque eu tive que vender a casa do Piraju. Foi a maior alegria minha, né? Quando peguei a casa, só que eu tive que vender. E antes de vir que eu peguei a casa, eu morei também em Sorocaba, trabalhei de doméstica lá também. Então, a minha vida foi assim, uma vida cigana, com muitos empregos, muito trabalho. E depois eu vim para Araraquara, trabalhei numa lanchonete, depois eu trabalhei num clube, num restaurante desse clube como ajudante de cozinha e gostava muito de trabalhar. E trabalhei também, depois eu saí desse clube, aí eu fui trabalhar como é que chama? Numa lanchonete árabe e comecei a fazer quibe. Até o meu quibe lá tinha fama de ser o melhor da cidade. Olha, eu fiquei muito orgulhosa. E trabalhei muito, entrava, tava escuro ainda, e saía, já estava escuro. E trabalhei demais, né, aqui em Araraquara. E depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa outra lanchonete, árabe também. E era bem puxado o serviço, mas era bem prazeroso, era gostoso fazer o trabalho, manipular salgado. Depois que eu saí desse, aí eu fui trabalhar num restaurante, né? E também a minha mão ficou toda cheia
de alergia, de tanto que eu lavava a louça, né? Depois eu trabalhei num outro restaurante, daí eu fui trabalhar de doméstica de novo na casa de um jornalista. E graças a ele eu consegui construir a casa que eu tô morando. Ele ajudou muito, esse jornalista. E trabalhei um ano lá. E ele me deu uma casa para morar no centro enquanto eu construía a minha. E não cobrou aluguel. Ele ajudou muito, né? E agora, depois que eu saí de lá, da casa dele, eu, eu era cozinheira. E aí, como eles não iam mais precisar de cozinheira, porque ele estava recebendo da emissora o almoço, né? Então ele falou, para que pagar cozinheira se a gente não vai precisar de cozinhar mais, né? Então ele achou que não poderia pagar mais, né, uma cozinheira para não cozinhar. E aí eu saí e fiquei desempregada 3 meses. Foi um desespero. Aí eu arrumei num outro restaurante de um japonês. Nossa, eu dei graças a Deus. Trabalhei lá. Esse foi meu último emprego. Ah, trabalhei num outro restaurante também, que eu nem gosto de falar daquele, porque ela explorou tanto eu quanto a minha irmã. A gente trabalhava e só ganhava o dinheiro do ônibus. E tivemos que pôr ela na justiça para receber o dinheiro. Mas eu recebi. Ela ainda está na justiça dela, da minha filha. Mas seja o que Deus quiser, né? E eu sei que eu depois arrumei num restaurante de um japonês, trabalhei mais de ano lá. E depois ele teve que fechar o restaurante e foi pro Japão. Daí eu fiquei desempregada de novo. Mas aí eu aposentei, né? E aí ajudou um pouco. E agora eu tô assim, por isso que eu resolvi fazer uns vídeos. Eu falei, se render alguma coisa, pelo menos tô ajudando, né? E é isso, pessoal. Queria contar, né, um pouquinho da minha vida. E um momentinho, continuando. Então, a minha vida aqui em Araraquara foi assim, foi essa luta, não só em Araraquara, né, em Piraju também, mas trabalhei muito. E, e agora, graças a Deus, a gente tá mais, né, sossegada, tranquila, e seja daqui para frente melhor. Gente, eu agradeço, eu quero que vocês compartilhem, clique no joinha e se inscrevam no meu canal, tá bom? E muito obrigada, até a próxima, se Deus quiser.